Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O problema que enfrentamos é simples de colocar, porém é mais difícil, admitimos-lo, de resolver. Os pescadores continuam, na medida das restrições que lhes foram impostas, a laborar, mas têm confrontado-se com uma primeira dificuldade que resulta de uma quebra brutal da procura e que afeta os seus rendimentos. De facto, os canais de comercialização estão ou encerrados, como aconteceu durante tempo com o canal Eureka, ou então, por força da Covid-19, retraíram-se substancialmente. E, portanto, há casos, e o Sr. Ministro seguramente terá conhecimento deles melhor do que eu, em que se registram reduções de 80% a 90% do preço do pescado, reduções essas que põem em crise um setor já de sido depauperado e que procura, nestas circunstâncias, dar um contributo assinalável para o compromisso alimentar que é tão indispensável nos dias de hoje. Depois, na questão da agricultura, na aquacultura, há outros temas que são relevantes. Desde logo, a questão das exportações. Como sabemos, a nossa aquacultura está muito dependente do mercado externo. Felizmente, ao longo dos últimos anos, foi possível encontrar espaços de comercialização que fizeram valorizar os nossos produtos e assegurar a sua rentabilidade e não apenas por razões específicas do setor, mas também por questões que se prendem com os seguros de crédito e outros, registra-se um risco maior e esse risco é muito desincentivador a mercados que tradicionalmente eram mercados para os quais nós olhávamos e que davam muita da resposta para a rentabilidade desse setor. Eu queria colocar aqui 2 ou 3 questões que são mais objetivas, sem prejuízo das medidas e que nós registramos como positivas, a esmagadora maioria delas, que o Governo veio a tomar. A primeira questão tem que ver com o seguinte. O Governo decidiu lançar mão do Fundo de Compensação Salarial. Não sabemos que resposta é que o Fundo tem, se consegue, a um prazo mais dilatado, cumprir aquilo que se espera dele e, portanto, obviamente, depois teremos que criar regras para capitalizar o Fundo, mas, segundo sei, das decisões que foram tomadas pelo Governo na flexibilização do uso do Fundo, há tratamento diferente consoante as artes. E eu queria, se assim é, que o Governo explicasse se é ou não, porque há pescadores que me transmitem que a arte do segro terá a ter um tratamento diferente das artes artesanais e polivalentes. Se é assim, que o Sr. Ministro explique qual a razão, se não for, então que corrija para que pessoas que porventura estão enganadas em relação à matéria possam ter conhecimento da mesma. O Sr. Ministro falou de uma campanha, seguramente bem intencionada, que é Alimente quem o alimenta, e que nós acompanhamos, mas permita-me, Sr. Ministro, dizer-lhe que eu creio que a campanha tem que ter outra vitalidade, outra pujança, outra apresentação. A campanha é uma boa intenção, seguramente, mas eu creio que tem que ter um perfil institucional mais forte para que seja possível realizar os objetivos que a ela presidem. Portanto, solicita-se ao Governo que a reveja, que a aperfeiçoe, que procure que ela seja transmitida noutros canais, porventura com publicidade institucional em órgãos de comunicação social poderosos, para procurar garantir que ela tem sucesso. Outra questão que eu acho importante, porque esta situação é uma situação limite e é uma situação que nós queremos que se normalize dentro das condições possíveis. Nós hoje não temos os restaurantes a funcionar, só teremos dia 18 de maio. Os mercados, as peixarias e afins não estão a funcionar da forma que funcionam. Isso é inoponível ao Governo. O Governo teve que tomar medidas de restrições sanitárias. Mas, a exemplo do que se fez noutras áreas, e a agricultura aí creio que é uma área que tem
tem algum pedigree desse ponto de vista. Nós, a única coisa que aqui procuramos é aquilo que teve sempre previsto, mas que, bom, da verdade, nunca teve muito sucesso, que é a venda do pescado através das plataformas online. Isso não tem tido, aliás, já foi discutido aqui ao longo dos anos, muito sucesso. E a questão que se coloca aqui é que formas alternativas de escoamento da produção é que nós podemos arranjar. Eu tenho falado com várias pessoas que me dizem, bom, então não é possível a questão da venda direta? E outros que me dizem, bom, mas se formos para a venda direta, se calhar estamos a reabrir problemas sanitários e outros que podem pôr em causa o esforço que estamos a fazer. E eu creio que se exige aqui uma reflexão muito exigente sobre a matéria, que é para tentarmos facilitar ao máximo, dentro das restrições que temos, para garantir que os pescadores conseguem ter mais rendimentos do que aqueles que têm agora, porque, manifestamente, nas circunstâncias atuais, eu acho que uma parcela muito grande do setor irá parar. E só mais uma, com a tolerância da Sra. Presidente, só para terminar, e ainda temos uma dificuldade que vai ser grande, que é, provavelmente, este ano não teremos santos populares. E nós sabemos a importância dos santos populares para o escoamento de algumas das pescarias. Muito obrigado e peço desculpa à Sra. Presidente.